tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sanz Almeida, nós estamos no 19º episódio do nosso podcast CIO Cast, o segundo episódio com vídeo, né? Você que vem nos acompanhando, nós fizemos nosso primeiro episódio com vídeo aí recentemente com o Roberto Leão do Grupo J. Sleiman. E hoje nós estamos aqui celebrando o nosso segundo episódio com vídeo, aqui uma forte evolução no nosso podcast. E hoje, como nosso convidado especial, nós estamos recebendo o Fabiano Couto, o Fabiano que é Head de Experiência do Cliente no Grupo Energisa. O Fabiano, ele é economista de formação, ele tem bastante experiência em alguns grupos econômicos aí ao redor do Brasil. E hoje, como eu havia falado, ele trabalha na Energisa, que é um dos principais distribuidores de energia aí no país. Fabiano, bem-vindo aí ao nosso podcast. Ô, Sanz, obrigado. É um grande prazer estar falando com vocês aqui, para a gente poder contar um pouquinho dessa história, um pouquinho desse mercado, né, o quanto a gente vem tendo aí de evoluções. Então, para mim é uma grande honra estar fazendo parte aqui junto com vocês. Tá? Agradeço muito pelo convite. Obrigado. Legal. Obrigado, Fabiano, pela presença. O Fabiano já é um grande amigo, a gente já se conhece há muito tempo, né? Já sei aí bastante a trajetória do Fabiano, mas vou dar um espaço aqui, como padrão aqui nos nossos episódios, né? Sempre abrimos para o convidado explicar a trajetória, né? Então, Fabiano, por favor, compartilhe aí com nossa audiência aí como foi a história do Fabiano, trajetória profissional, como é que o Fabiano hoje chegou uma das maiores distribuidoras do país de energia. Conta um pouco aí para o nosso público. Opa, vamos lá. Eu tenho um pouco mais de 20 anos de experiência, né, já no ramo de atendimento. Eu sou carioca, né, de Niterói. Né, para muitos lá no Rio não é carioca, é fluminense, mas a gente gosta de dizer fora do Rio que a gente é carioca. Né? Eu comecei a trabalhar no setor de atendimento no comércio, né, lá em 1997, como atendente de McDonald's. Né? Então, durante algum tempo legal, ali... Cara. Fizemos um pouquinho de fazer hambúrguer ali na chapa, atender no balcão. Essa parte eu não sabia não, tá? Não sabia, né? Essa parte é nova, né? Então esse foi meu primeiro emprego ali com 16 para 17 anos. Depois eu comecei a trabalhar numa empresa de cobrança, uma empresa muito pequena de cobrança lá no Rio de Janeiro. E acabei me encantando com esse setor de atendimento, né? Porque por mais que a gente fale de cobrança, a cobrança ela tem um viés de atendimento muito forte, um viés de experiência do cliente. Por mais que lá atrás a gente não tivesse essa visão, né, de experiência do cliente tão latente como a gente tem hoje, ela já tinha. Depois eu comecei a trabalhar no Banco IB, isso no ano de 2000, e foi quando eu comecei a fazer a faculdade de economia. Então, durante algum tempo, enquanto eu fazia a faculdade de economia, eu trabalhei no Banco IB, que pertencia ao grupo CIA Modas. Passei 4 anos e foi onde eu conheci de fato todo o mercado de atendimento e cobrança. Né? Naquela época era um call center que ficava no Rio de Janeiro e um outro call center que ficava em São Paulo. E a gente fazia cobrança, né, e atendimento dos cartões da CIA Moda e também daquelas lojas Zibcred, né? Não sei se vocês recordam, mas tinha um monte espalhado, né? Exatamente, as meninas oferecendo ali cartão para a gente, empréstimo, etc. E fiquei por 4 anos nessa empresa, né? Foi onde eu descobri ali uma vocação um pouco mais para o atendimento, de fato, onde eu me encontrei, né, com trazer a visão do cliente para dentro da empresa fazia toda a diferença. Naquela época, a gente tinha uma visão completamente distorcida do que era o cliente. Né? Naquela época, a gente pensava muito apenas no lucro da empresa. Né? Então, a gente tem que cobrar, você está devendo, você tem que pagar. E não tinha muito esse cuidado com o cliente. Mas foi uma grande escola, um grande aprendizado. E aí, em 2005, eu fui convidado para trabalhar na Contax, lá no Rio de Janeiro ainda, na parte de planejamento da Contax. E um ano depois que eu estava no Rio de Janeiro, na Contax, eu fui convidado para vir para o Fortaleza. Então, eu estou em Fortaleza desde 2006, né? Já são quase 18 anos que eu estou aqui. E eu passei ainda mais 10 anos no Grupo Contax. Né? A Contax ela sofreu aí grandes transformações nos últimos anos. Né? Ela chegou até a mudar de nome, virou a LIC durante algum tempo.
E lá eu cuidava de toda a estrutura de planejamento no Norte e Nordeste. E a gente cuidava de mais de 20 mil PAs de atendimento, né? E para o nosso mundo de call center, né? 20 mil PAs é um número muito significativo. Contax chegou na época a ser a maior empregadora, passando o Itaú na época com 140 mil funcionários. Então foi um grande desafio, durou 11 anos esse desafio dentro da Contax. Então ali foi a grande escola, né, que eu tive, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com todos os segmentos de mercado, então desde banco até comércio, passando por plano de saúde, por seguradora, e fazer planejamento de grandes operações, né, de cuidar de operações com mais de 5 mil pessoas, como era o atendimento, por exemplo, da Oi Móvel, que a gente tinha. Depois disso, eu tentei empreender um pouquinho, fui para o ramo, montei na época uma academia, né, e aí fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando, né, como um empreendedor no ramo de academia. Quando eu te conheci, eu acho que você tinha montado a academia. Exatamente, foi quando a gente se conheceu. E aí ficou 1 ano e meio, mais ou menos, que durou, né, até que eu vendi a academia, né, foi uma decisão mesmo de voltar para o mercado. E pelo incrível que pareça, esse 1 ano e meio ele fez uma diferença absurda, né, quando a gente olha para as transformações, né? A década ali de 2010 a 2020, mesmo antes pandemia, ele já fez uma transformação muito grande na visão das empresas em relação à experiência do cliente. E aí eu tive uma mudança, né, que foi entrar numa indústria de cobrança, né? Então, em 2014, eu entrei, né, na indústria da cobrança, numa empresa muito grande a nível nacional, e era responsável ali também pela parte de todo o planejamento, a parte de atendimento também, que prestava atendimento muito fortemente para bancos. Né? Então, fiquei nesse mundo da cobrança durante 4 anos e, para mim, foi muito interessante esse momento, porque foi a grande transformação que a gente percebeu, né, que o cliente ele deve não é porque ele quer, né? O cliente deve porque ele tem uma dificuldade. E por muitos e muitos anos, o mercado não entendia isso, né? O mercado entendia que o cara era um devedor. Sim. Né? Então, se você pegar aí alguns exemplos, tem pessoas que tiveram um problema num banco há 20 anos atrás e até hoje não conseguem crédito com aquele banco, né? E os bancos entenderam que não, na verdade, não é porque o Stênio está devendo que se ele pagar, ele não pode voltar a ser meu cliente. Sim, ele tem que ser cliente. Né? Então, isso foi um momento, foi uma fase bem interessante, porque juntou 2 vertentes que eu acredito muito, né? Que é garantir a experiência do cliente, mas, acima de tudo, garantir que o seu share não vai ser alterado. Então, ou seja, o Stênio está devendo nesse momento, ele não está consumindo crédito comigo, ele não está consumindo nada, mas ele, quando resolver a situação dele, ele vai voltar a consumir. Então, isso é muito importante para o mercado. E aí foi quando eu fiz, né, a migração em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu entrei no Grupo Energisa, né, aí no setor de distribuição de energia elétrica, um mundo, para mim, até então, novo, né, um mundo bem diferente, e que trouxe para mim uma visão muito mais aprofundada do que é a experiência do cliente. Né? Porque a gente está falando de um universo de mercado cativo. Né? O Brasil ainda tem um mercado cativo quando você fala ali do B2C. Né? Então, o Stênio, o Fabiano, o Santos não tem a possibilidade de mudar de distribuidor, né? Então ele tem que ficar ali. Então, por muito tempo também, o que a gente via era as maiores empresas de reclamações, os maiores índices de reclamações são da Telecom, são do setor de distribuição elétrica, e eu peguei um pouco desse momento de transformação muito forte, que é a centralidade no cliente. Né? Então, nesses últimos 4 anos, quase 4 anos, a gente vem fazendo um trabalho muito forte de experiência do cliente, né? Nesses últimos 2 anos, a gente alcançou alguns patamares bem legais, que hoje a gente pode 12 prêmios nacionais, né, de cases de experiência do cliente, né, cases de instituições importantes como a ABT, como a Cliente SA. Né? Então, isso tudo traz muito orgulho para a gente. Né? E aí a gente olha para lá para trás, né, para 2018, do como a gente tratava o cliente depois da pandemia, a transformação que foi feita, né, no comportamento do cliente, o cliente está muito mais exigente. Né? Então, se a gente hoje pensar de uma forma mais abrangente, ou você acompanha a evolução, né, desse cliente, ou você acaba ficando para trás.
né? E o mercado de distribuição de energia está muito ligado nisso, né? Tem uma visão muito forte que em algum dia pode ser que esse mercado abra, e se ele abrir, que ele escolha ficar com a gente. Sim. Né? Que ele não queira ir para o concorrente. Então, essa é a minha história, um pouco profissional, né? Então, estou atualmente na Energisa, mas essa é a minha trajetória, né? E de pouco mais de 20 anos trabalhando no setor de atendimento ao cliente. Legal. Fabiano, primeiro, parabéns aí pela trajetória. Teve um ponto que você falou em relação à parte da evolução da energia, né? A gente está vendo aí um movimento muito forte nessa parte de energia renovável, né? Energia solar. Já as distribuidoras grandes, né? As grandes distribuidoras. Sei que a minha pergunta vai fugir um pouco do tema aqui, mas realmente eu acho que é válido. As grandes distribuidoras já estão se movimentando com isso? Como que funciona? Fiquei curioso agora. Existe uma grande mobilização no mercado, né? Assim, olhando para o cliente B2B, essa transformação ela já aconteceu, né? A gente tem o que a gente chama de mercado livre, né? Então, hoje, um grande cliente ele tem a possibilidade, se ele quiser, né, de buscar um novo fornecedor, um novo distribuidor, e a gente vem vendo aí, se você andar pelas ruas, você vai ver que em cada esquina tem uma propaganda, né? De alguma empresa... Sim. Te oferecendo ali 30% de desconto na sua conta, 40%, etc. Então, existe sim um grande movimento, né, de transformação, assim como aconteceu com as telcos há 10, 15 anos atrás. Né? Isso é um movimento que já aconteceu na Europa há muitos anos atrás. Se você pegar, por exemplo, o Reino Unido, no Reino Unido existem mais de 30 empresas de distribuição de energia e elas convivem muito bem entre elas. Sim. Então, ou seja, é uma evolução de fato do mercado, né, que... Para quem já está nele, o desafio é como é que eu faço para manter esse share, né? Como é que eu faço para concorrer com empresas que vão chegar agora, né? E ainda existe uma cultura muito forte de preço, né? Então as pessoas ainda buscam muito em função do preço, mas nem sempre o preço tem que ser o principal fator. Sim. Né? Às vezes a gente tem que olhar o que a gente tem de custo-benefício com aquilo. Então, existe sim, né, sendo bem direto aí a tua pergunta, uma grande mobilização das grandes distribuidoras, né? Existe uma mobilização do setor elétrico como um todo, né? A gente já trata isso como um caminho sem volta, mas a gente ainda acredita que tem alguns ajustes a serem feitos, né, no mercado, principalmente quando fala de comportamento do cliente, principalmente quando a gente fala ali de possibilidades técnicas para poder ter um ambiente que seja mais propício para isso. Legal, tá explicado. Voltando aqui um pouco para o nosso tema. Ô Fabiano, hoje tecnologia é negócio. Né? Tecnologia é negócio. Acho que não existe mais empresa que não consiga sobreviver sem tecnologia. Acho que isso aí não é novidade mais para ninguém, né? Hoje, como que você entende para se trabalha esse alinhamento entre tecnologia e negócio, né? Assim, antigamente, né, os executivos, né, de tecnologia, eles eram aquele pessoal totalmente desconexo do negócio, que eram, inclusive tinha um trabalho muito reativo, né? O negócio demandava algo, lá ia a tecnologia correr atrás do negócio. Hoje em dia isso é muito mais alinhado, muito mais entrelaçado, né? A maioria das organizações já atua dessa forma. Como que você entende o trabalho dessa cultura? Como que o CIO consegue direcionar a empresa? Porque às vezes trabalhar essa cultura dentro da área de tecnologia é difícil, né? Às vezes não é tão simples, né? Como que você entende aí essa importância desse alinhamento e como se trabalhar a cultura da organização em cima disso? Sanzi, hoje eu enxergo que é impossível você separar uma coisa da outra. Perfeito. Né? Assim, não tem evolução sem tecnologia. Né? Se a gente for olhar para a história, desde a primeira Revolução Industrial, né, tudo tem tecnologia. São diferentes modelos de tecnologia, mas a primeira, a segunda, a terceira e agora a nossa 4.0 aqui que a gente está vivendo, todas elas têm tecnologia por trás. Né? Há 20 anos atrás, a gente tinha um modelo muito parecido com isso que você falou. Né? Então, eu faço TI, você faz negócio. E existia uma guerra entre, né? Então, a culpa é da TI ou a culpa é do negócio? Quem é que se prejudicava com isso? Era a empresa. Exato. Era o cliente. Era uma guerra sem fim, né? Era uma guerra sem fim, né? Que não trazia nenhum benefício. E aí eu acho que tiveram dois fatores que foram muito importantes para que a gente tivesse uma mudança nesse cenário. Primeiro, teve uma mudança do próprio comportamento do cliente. Né, o cliente teve acesso lá a partir dos anos 2000, né, à internet, à tecnologia, então ele começou a buscar
facilidade. Ele não quer mais sair da casa dele e ter que ir numa loja para poder resolver um problema, uma dúvida de uma fatura que ele tenha, né? Isso não é mais... não é mais aceitável, vamos chamar assim, no mercado, né? E segundo, teve uma questão de sobrevivência. Aquelas empresas que não entenderam isso e que não se mobilizaram e que não buscaram mudar a cultura, né? E eu falo muito isso. Isso é de dentro para fora. Só que antes veio de fora para dentro. A gente teve um input do cliente, um input do mercado, e aí as empresas tiveram que entender que ou a gente faz as áreas andarem num único caminho, ou a gente não consegue fazer diferença. Então, hoje, as empresas vitoriosas, e aí eu digo até a que eu estou, né, boa parte do sucesso que a gente tem é porque a gente tem pessoas dentro da área de tecnologia que entendem tanto de negócio quanto de tecnologia. Perfeito, sim. Isso. Né? E hoje não é mais aceitável um cara de negócio que não conhece de tecnologia. Sim, sim. Ele tem que conhecer o básico, ele tem que entender pelo menos aonde ele quer chegar. O que ele quer oferecer para o cliente dele. Né? Porque a partir do momento que você tem essa equação, você junta essas duas forças. Então, na minha visão... a área de TI, né, ou vamos chamar a parte de tecnologia / inovação, quando ela está atrelada com a área de negócios, a gente tem o dobro de força, né, para poder fazer a diferença para o cliente. E eu vejo muito isso acontecendo, né, as grandes empresas que estão sendo vitoriosas, quando a gente vai para esses congressos, né, para esses seminários, para essas premiações, a gente vê que os grandes cases que a gente tem de transformação, de inovação, de evolução, todas elas passam por uma simetria muito forte, né, e uma união entre a área de negócio e a área de tecnologia das empresas. Esse cabo de guerra entre tecnologia e negócio, a gente percebe que quem venceu um pouquinho mais foi tecnologia, embora as duas forças conjuntas sejam muito mais fortes, né? Principalmente por conta do cenário atual que a gente vive já há algumas décadas de evolução da tecnologia, como você bem disse, né? E uma coisa que me chamou a atenção, voltando um pouquinho para a tua história, né? Que você estava contando sobre a... Acidente aqui. Ajeitar o microfone de Acontece com as melhores famílias. Você estava contando um pouco sobre a sua história, né? E entre as fases de evolução do que é você conhecer o cliente e as necessidades dele. Você falou também dos inputs, né? Nesse processo evolucionário do cliente começar a se mostrar a nível de comportamento, de necessidade, né? Que a tecnologia também caminha junto com essas necessidades e as empresas, quem faz negócio, começa a perceber e a se voltar a oferecer maiores oportunidades para esse cliente. Uma coisa que eu acho muito importante nessa evolução são as possibilidades de ofertar na tecnologia canais de atendimento para o cliente. Só que hoje a gente sabe que não é só mais ter um canal, né? Ter possibilidades de canais, ou seja, um número maior de canais de atendimento. Você também trazer uma melhor experiência para o cliente no atendimento. No passado, como você havia dito, ter uma quantidade maior de canais era uma necessidade. Nós chegamos nesse ponto, né? E aí depois o cliente passou a ser o centro das atenções no quesito de melhor atendimento, personalização de atendimento, que foi o momento em que você comentou sobre a fase de customer experience, né? Ou seja, você conhecer o comportamento do cliente, saber individualizar, fatiar o processo de atendimento daquele cliente, como que ele quer ser atendido, aonde que ele quer ser atendido, e tudo isso só pode ser alcançado através da tecnologia, assim que pelo menos eu compreendo, né? E alcançando esse estágio é um amadurecimento importante, só que sem ter ali o braço do negócio, não dá, né? Quer dizer, a tecnologia não consegue sozinha sem ter ali aquelas pessoas que entendem do negócio. Então, por isso que eu falei, no cabo de guerra parece que a tecnologia venceu um pouquinho, né? Porque negócio não consegue fazer sem tecnologia. E a tecnologia tem que andar de mãos dadas com o negócio para poder alcançar melhor o que se deseja, né? Que no final é atender bem, é servir bem quem está ali querendo. Gerar valor de alguma forma, né? Só voltando um pouco aqui na fala da Fabiana, eu acho que esse negócio está tão entrelaçado hoje em dia que não é nada incomum você ver analistas de negócio dentro da área de tecnologia.
E o movimento contrário também, pessoas de tecnologia dentro da área de negócio. Eu estava lendo até a história recente recente aí, acho que é o Thiago Mafra, que é o CEO do Grupo XP. Ele era o diretor de TI. Ele era o diretor de TI, e o cara ficou com um conhecimento tão alto em cima do negócio que o cara vira o CEO, o cara vira o presidente da empresa, né? O antigo CEO lá, que é o Guilherme Benchimol, foi pro conselho e o cara assumiu a empresa, né? Então isso está muito entrelaçado hoje, né? Quando você... e outra coisa também que eu vi o mercado mudar muito, assim, quando você preparava o jovem que ele ia para o mercado de trabalho, venhamos e convenhamos, não ia preparado para nada, né? Não ia preparado para nada. Assim, a pessoa não sabia, às vezes, nem operar ali um sistema operacional de um computador. E hoje em dia, nem precisa de faculdade. Hoje em dia o profissional já vai muito mais preparado para o negócio, quando ele, inclusive, é de tecnologia, ele vai muito mais preparado para o mundo corporativo, e o contrário também, né? O contrário também, os profissionais ele acabam sendo bem melhores preparados, porque tecnologia virou negócio. Virou commodity. Tem gente que sai, por exemplo, tem gente que sai da faculdade de contabilidade dominando de A a Z uma ferramenta de BI. Há 5, 10 anos atrás, você não via isso com tanta frequência. Mas por quê? Porque tecnologia virou negócio. Então, todas as instituições de ensino, de formação de profissionais, precisamos colocar tecnologia que antigamente era muito livre. Hoje em dia tem um monte de ferramenta, um monte de capacitação aí em cima disso. Tem, inclusive, o Stênio, você tá lá na faculdade, lá o Stênio é professor, pessoal, para quem não sabe. Eu acho que você deve ver aí no dia a dia, inclusive, isso aí, né? Sim, com certeza. Como eu falei, virou commodity, né? Quem não tem um mínimo conhecimento em tecnologia realmente fica a desejar quando se trata de ir para o mercado de trabalho, né? De conhecer melhor, principalmente a sua atividade. Praticamente todas as atividades hoje exigem que você tenha um mínimo conhecimento em tecnologia. Isso daqui fez com que a gente avançasse mais, né, com relação a isso. Então, ter hoje um mini computador nas mãos você ter a tecnologia ali... O mini só no tamanho, né? Não em potencial. Né? Perfeito, exato. A capacidade computacional de um aparelho como esse aqui é incrível, né? Então é muito, muito, muito avançada em relação ao que se tinha no passado, né? Sim. E as pessoas com isso aqui nas mãos, as pessoas conseguem acompanhar melhor não só diversos assuntos que chegam a elas no dia a dia, mais direcionados, porque os algoritmos estão aí para fazer isso, né? A gente acaba ficando muito refém desse aparelho e do que ele nos proporciona, né? Mas em contrapartida, a gente sempre olha o ônus e o bônus, né? Aqui há o ônus de você ter essa dependência, mas tem o bônus de você estar muito mais próximo da informação, Sim. do conhecimento. Pessoas que tiveram dificuldade ou teriam dificuldade de estudar, por exemplo, sobre algum assunto, o assunto está aqui. Sim, antigamente você tinha que alugar um livro na faculdade, antigamente. Hoje em dia, estudar está muito mais fácil, né, cara? Estudar está muito mais, se capacitar está muito mais fácil. Isso traz para a gente, assim, esse ponto que o Stênio comentou há pouco, para mim é um ponto fundamental, né? Não adianta você ter tecnologia se você não cuida da jornada. Isso. Né? Assim, a palavra jornada, ela ganhou muita força nesses últimos anos. E quando você avalia, né, fortemente, todas as empresas hoje, como você bem comentou, algumas coisas viraram commodity. Então, você tem um canal ali via WhatsApp, você tem um web chat, você tem e-mail, você tem um call center, todas têm. Mas como é que você cuida de cada um desses canais? Como é que você faz para que a jornada do Stênio, quando ele entra ali dentro de cada um dos canais, seja a melhor possível? Isso. Né? Esse é o grande desafio. Né? Porque o cliente ele aceita até que você erre. Mas ele aceita que você erre desde que você reconheça o seu erro e ajuste o que foi feito de forma errada. Então, se você não tiver um processo de retroalimentação, de jornada, o tempo inteiro, você não consegue acompanhar a evolução do cliente. A gente tem uma grande diferença hoje nessa geração para o que os nossos pais tiveram. Né? A gente, né, eu estou na casa dos 40 anos, talvez vocês também, nós somos a primeira geração que teve acesso à internet ali no começo da vida adulta. Né? A gente não teve internet na adolescência. Sim. Hoje é o contrário.
Hoje o meu filho de 6 anos de idade, ele sabe mexer melhor do que eu. Sim. Ah, meu Né? filho vai fazer 2 anos, ele sabe mexer no YouTube, cara. Eu isso. fico abismado. Assim, ele aprendeu que ele pode falar por voz, cara. Ele nem digitar. Eles não querem mais digitar. Então você imagina o seguinte, a gente viveu uma grande transformação. Vamos pegar um exemplo do mundo da cobrança. Lá em 1998, quando você ia cobrar alguém, se você ligasse para cobrar, e era na folha, não sei se vocês lembram, imprimia a folha no começo do dia, entregava na mão do cobrador, ele ligava para a pessoa digitando ali, né? Aquele o banco mandava caixas para as assessorias de cobrança. Exatamente. Então, assim, você ligava, o cara não tratava, não negociava contigo por telefone. Sim. Cara, vem aqui. Porque ele não acreditava, ele não confiava. Quem está do outro lado da linha? Sim. Né? Então, você começou a ter ali uma transformação, isso foi jogado para dentro de um sistema. Depois você começou a ter ali ferramentas que revolucionaram como os grandes discadores, né, que facilitou muito a produtividade, baixou custo, aumentou a escala. Então você começou a ter um nível de assertividade muito mais alto e você vem para um nível de inteligência muito acima da média, com agora até conseguindo fazer toda uma análise de dados, entendendo qual é o comportamento, como é que o Stênio gosta que fale com ele. É por WhatsApp, é por telefone, é por e-mail, qual é o canal que ele responde melhor? Então, a gente chegou num nível de evolução que a gente está falando de 15 anos, gente. É isso aí. Então, assim, vamos pensar daqui a 15 anos. Essa garotada que está chegando agora, com 20 e poucos anos, eu tenho pessoas na minha equipe com 20 anos de idade que tem um nível de entrega que a gente levou muito tempo para entregar. Sim. Por quê? Porque eles são nativos digitais, né? Eles cresceram já nesse meio. E são bem mais imediatistas, assim, Muito em mais. vários pontos, O né? nível de paciência é muito pequeno, né? Quando a gente fala de cliente mais jovem, eu tenho uma filha de 18 anos. A minha filha não tem o mínimo de paciência. Sim. Ou você resolve, ou você resolve. Se você não resolver, ela troca de fornecedor. Sim, é verdade. É simples assim, né? Sim. Então, daí é que está o desafio. Por isso que eu acredito muito que a gente viveu um cabo de guerra, mas a gente hoje não vive mais o cabo de guerra. As empresas que ainda vivem um cabo de guerra, elas estão fadadas ao fracasso. Sim. As empresas que entenderam que o cara de tecnologia tem que entender de negócio tanto quanto o cara de negócio entende de tecnologia e faz essa junção, gente, aí está o sucesso. Talvez esteja aí a fórmula do sucesso de muitas empresas que a gente acompanha hoje, tá? É isso aí. Fabiano, hoje tem uma tendência mundial, né, principalmente aí nas redes sociais, na mídia, falando sobre inteligência artificial, né? Inclusive uma confusão muito grande do que fazem falando do que é inteligência artificial, né? Eu comentei uma coisa de família, acabei conversando com uma pessoa da minha família e ele começou a perguntar, esse negócio de inteligência artificial. Aí eu comecei a explicar e ele começou a fazer uma cara assim, estranho. Eu falei, não, ele não tá entendendo o que eu tô falando. Aí eu percebi, eu falei, me explica aí o que você entende como inteligência artificial. Ele não é aquelas animações que existe do Instagram, que ele coloca uma pessoa para falar com a voz da outra. Especiais, né? Então tem uma confusão muito grande com isso, inclusive sobre o conceito do que é inteligência artificial, né? Colocar uma foto com uma voz de... né? Eu vi agora essa semana, colocaram aquela atriz que faz a feiticeira Escalarte da Marvel falando em português. Eu vi ontem à noite. Aí todo mundo fica, ai, que com absurdo. a mesma voz, né? Impressionante. Exato. Mas assim, inclusive isso pode impactar em áreas como o direito. Daqui a pouco o cara faz um vídeo de alguém roubando alguma coisa, de alguém matando alguma coisa, e daqui que vai se provar, daqui que vai se analisar se aquilo... Isso hoje já começa a ficar um pouco difícil. Imagina isso daqui a 15 anos. Cara, vai ficar idêntico. Como é que vai ser isso, né? Então, primeiro, né? Fechou o parênteses dessa confusão do conceito do que é inteligência artificial. Vou voltar para a minha pergunta. Mas, em paralelo a isso, com essa confusão da inteligência artificial que vai automatizar mais as coisas, que vai não sei o quê, também começa um burburinho grande no mercado que os seres humanos vão perder o emprego. Sempre tem isso, né? Na história da humanidade, inventaram a roda, meu Deus, os seres humanos vão perder o emprego. Inventaram a máquina, meu Deus, os seres humanos vão perder o emprego. Aí agora a mesma coisa, né? Como que você vê o receio dos profissionais aí em cima disso, do mercado? Ontem eu vi um anúncio absurdo no meu Instagram, inclusive, assim, a nova era da inteligência artificial, o fim do call center. Cara, é um absurdo. Eu fiz questão de ir lá comentar, só fiz comentar. É um absurdo, porque a pessoa que
uma pessoa séria não se posiciona dessa forma, pelo amor de Deus, né, cara? E como é que você encara aí esse receio do mercado aí em ser substituído aí pela inteligência artificial? Ô, Sans, essa pergunta é muito boa porque eu gosto muito de história, né? Então a gente, quando olha lá para a história, a gente entende um pouquinho o que está acontecendo, né? Até comentei ainda agora, quando você olha para as revoluções industriais, né? Se a gente olhar, né, de forma muito abrangente, até 1700, o mundo foi muito parecido. Sim. Lá de 0 até 1700, a gente teve pouquíssimas variações. Lá em 1700, né, lá no Reino Unido, a gente tem o começo da primeira Revolução Industrial e que a gente mudou, né, lá o modelo do artesanal para um modelo de processos, vamos chamar assim, né, onde algumas ferramentas chegaram para facilitar a vida, né? E naquele momento, a grande preocupação que existia, né, foi inclusive quando criou-se os primeiros sindicatos para olhar essa questão, exatamente por esse medo, todo mundo vai perder o emprego. Né? Então, como é que a gente vai viver com isso? Isso aconteceu na primeira revolução, aconteceu na segunda, aconteceu agora na terceira, na terceira revolução, que foi a chegada dos computadores, e está acontecendo agora na quarta, que é com a chegada da inteligência artificial. Ninguém vai perder emprego. Quem é bom, gente, sempre vai ter lugar. O que o mercado está sofrendo é uma grande transformação. Sim. Então, ou seja, a gente vai ter algumas profissões que vão diminuir, sim, vamos ter profissões que vão diminuir, assim como nós vamos ter profissões novas. Sim. Né? São profissões que vão ser criadas e que as pessoas que se prepararem sempre vão ter espaço. Especialista em IA não existia até pouco tempo atrás. Quando a gente olha, por exemplo, para índices, né, de desemprego, olhando para essas revoluções, por mais que você tenha um crescimento populacional absurdo como a gente tem hoje, a gente nunca teve um índice de desemprego tão baixo como acontecia lá atrás, percentualmente falando. Eu acho que hoje são 7 bilhões, na época talvez não tinha nem 1 bilhão de pessoas, mas você hoje tem uma sociedade muito mais ocupada do que você tinha quando aconteceram essas revoluções. Por quê? Porque a sociedade foi se transformando também. Então, ou seja, hoje você tem uma pessoa que aprendeu como é que controla o drone. Sim. Há 10 anos atrás isso não existia. Sim. Né? Hoje você tem uma pessoa que organiza um podcast. Há 5 anos atrás não existia podcast. Sim. Há 10 anos atrás não existia podcast. Sim. Então, ou seja, muitas profissões vão chegar e outras vão sair. É lógico que existe uma preocupação. É lógico que as pessoas, né, que estão chegando no mercado, pessoas que estão envolvidas diretamente nesse processo, elas têm um pouco desse receio, mas aí é uma coisa que é muito importante que a empresa entenda. A empresa precisa trabalhar a cultura. Faz parte principalmente da liderança da empresa, né? Nós, como líderes de pessoas, de processo, de grandes organizações, a gente tem a responsabilidade, a missão de mostrar para essas pessoas que a gente não está falando que está indo para o final do túnel. A gente está vivendo uma transformação. Né? Não existe limonada se você não espreme o limão. Como é que se faz uma omelete sem quebrar alguns ovos? Então, a gente está num momento de transformação e não no momento onde você vai acabar com o call center. Eu concordo com você, nunca vai acabar o call center. Né? Você vai ter uma transformação significativa do call center e você vai ter uma transformação de outros segmentos. Sim, vai se transformar, não vai acabar. Né? A gente está falando, o Uber substituiu o táxi. Acabou a profissão de taxista? Não, ele mudou de motorista de táxi para motorista de aplicativo. E hoje existem 2 opções. Né? Existem as 2 opções. Então, assim, é um cuidado muito grande, né, que nós profissionais precisamos ter. Né, e aí fica, principalmente para quem tem essa insegurança, é muito importante que estude sobre isso. Sim. Que estude essas transformações que o mercado viveu, para que não tenha essa impressão, né, de que o meu futuro está acabado porque hoje eu faço isso e a inteligência artificial vai substituir. Não vai substituir. Ela vai adaptar alguns mercados e ela vai trazer melhorias. Toda transformação traz grandes oportunidades de mudança, né? E é isso que a gente está vivendo agora. Sim, e eu acho que, desculpa de cortar, mas assim, é só para pegar o gancho aí do Fabiano. E outra coisa, tecnologia nunca atrapalhou a economia, pelo contrário. Muito pelo contrário. E assim, vamos pelo princípio que oportunidades de emprego surgem a partir de um cenário macroeconômico favorável. Então, se tecnologia impulsiona a economia, não tem sentido a tecnologia colaborar com o desemprego. Né? E é o que eu sempre falo, né? Às vezes a gente trabalha aí com inúmeras soluções aí de automatização de várias formas e eu já escutei umas 3 vezes na minha vida. Não dói seu coração em você tomar o emprego das pessoas?
eu escutei essa frase em algum canto, sempre levei ela como discurso quando me falam isso. Eu falei, você nunca vai perder seu emprego para a tecnologia. Talvez você perca o seu emprego para quem sabe usar a tecnologia melhor do que você. Mas para a tecnologia você nunca vai perder, né? E só para completar sobre inteligência artificial, essa questão do conceito, muita gente não sabe o que está falando nem o que precisa, né? Eu estava num evento no mês passado e aí uma pessoa chegou lá no stand onde a gente estava e aí eu abordei e perguntei o que se ela tinha uma dúvida, né, para explicar para ela. Ela falou, o que vocês têm de inteligência artificial? Aí eu peguei, deixa eu fazer uma pergunta contrária. O que você precisa de inteligência artificial? O cara não sabe responder. Aí não, mas eu falei, tá, mas como é que você vê que a inteligência artificial se encaixa no seu negócio? Não, eu acho que não encaixa. Talvez até encaixe, mas o que eu tô querendo trabalhar aqui é que o conceito não é claro para todo mundo. Não é o usual em todos os negócios. Então tem que ter um cuidado aí, né? No que a inteligência artificial vai revolucionar o mundo. Calma, né? Acho que vai mudar muita coisa. Em todos os âmbitos, né? Eu vejo um impacto grande nas fábricas, na indústria, no mercado do direito. Eu acho que essa parte de perícia criminal aí vai mudar muito pro bem e pro mal. Acho que algumas mudanças vão existir, mas acho que é mais um avanço da humanidade e vai virar negócio, né? Já vai virar negócio, né? Pode falar. Eu ia até comentar sobre isso, chega a ser irônico, né? Quando a gente teve lá a chegada dos canais, com aquele momento de aumentar os canais para os clientes, também veio essa dúvida, né? Então, assim, como é que vai ser a partir de agora? Então, assim, essa insegurança inicial, ela é normal, né? Ela é comum. O mercado, ele vai ter ali os momentos dele de insegurança, mas daqui a pouquinho a gente vai enxergar que isso só traz benefício, né? Um ponto que você comentou, que se você olha de novo aí pro histórico, a tecnologia ela só ajudou, né? Ela ajuda até você a ter um menor custo. Você compra a tecnologia, ela impacta no preço do quilo da batata que você compra no mercado. Verdade. Porque se você tem uma máquina que colhe de uma forma mais barata e ele tem um custo menor lá para a pessoa que está plantando, que está colhendo, automaticamente ela vai chegar mais barato para você no mercado. É isso aí. Né? Então são essas lógicas, né, Sanz, que a gente enxerga aí nesses últimos anos de mercado e que quando você olha para o histórico você consegue fazer essa correlação e entender que só traz benefício. O grande desafio é como é que eu aplico ela, né? Porque há uns 3, 4 anos atrás explodiu, né, o termo omnicanalidade. Sim. O que é omnicanalidade? Para muita gente até hoje ainda é uma nuvem cinza. Sim, e se confunde muito multi-channel com omnichannel. O que é omnichannel? O que é multichannel? Então essas discussões, por mais que você vê, tá tão rápida as mudanças, que a gente nem acabou de discutir sobre o que é multichannel, omnichannel, e a gente já está discutindo inteligência IA cognitiva, sim, machine learning, generativa. Então, assim, tudo isso é uma transformação muito significativa, né? Então, é essa velocidade que quem entender mais rápido, né? Quem entende mais fortemente o que vai trazer de impacto para o teu negócio, tem um nível de sobrevivência mais rápido, principalmente um nível de evolução. A inteligência artificial, ela não é de agora. Há muitas décadas a inteligência artificial foi usado na Primeira Guerra, né? Foi usado na Segunda Guerra. Assim, ela não é um tema atual. Ela é um tema que veio à tona porque agora a gente consegue ter tecnologia para poder utilizar mais e ao alcance da maioria das pessoas. Só que a maioria das pessoas, o ser humano, né, ele não está totalmente preparado para admitir esse conceito. A inteligência artificial é puramente um conceito. Acontece que para você empregar a inteligência artificial, você precisa utilizar tecnologia e precisa utilizar todos os artifícios ou elementos que fazem com que você empregue a inteligência artificial. Ferramentas, conceitos e aplicações de matemática. E as pessoas não estão preparadas para isso. Então, a inteligência artificial a IA é apenas uma abreviação que caiu
no gosto popular, porque hoje está se discutindo muito mais sobre isso, se usa muito mais ferramentas, principalmente aplicativos, e aqui Sim. novamente, né, Mas o pessoal acha que é aquela animaçãozinha, né? Isso que eu tô e aí falando. faz essa associação. Então, assim, a inteligência artificial não é de agora, a inteligência artificial ela está em muita evidência agora por várias necessidades, principalmente comerciais, né? Que a gente vê, no caso aí, que faz-se negócio utilizando, se apropriando das tecnologias que fazem uso de inteligência artificial. E uma coisa interessante, né, que vocês estavam falando agora há pouco sobre o mercado de atendimento, né, de call center. Se a gente for olhar pela perspectiva de se utilizar a inteligência artificial, lá no conceito, puramente, a inteligência artificial e o que orbita ela, ou que estrutura ela, não funciona sem o ser humano. Sim. Não há como separar a inteligência artificial de um ser humano. Vamos treinar um robô para fazer atendimento. Vamos treinar um robô para que ele seja o mais humano possível. Como eu vou treinar um robô para ser o mais Tem humano alguém fazendo, possível? tem alguém treinando, tem alguém Tem melhorando, que ter né? um ser humano. Tem fazendo curadoria, isso. tem uma série de Tem que ter um coisas. ser humano. Aí a gente entra num outro tema que vai destoar um pouco do nosso assunto aqui, mas é importante a gente trazer, até para a gente poder, né, clarificar mais, eu tenho a necessidade de fazer um atendimento muito mais humano e eu preciso de um ser humano. Será que daqui a algumas décadas, evolucionariamente falando, né, porque nós vamos passar por várias outras gerações, né, nós estamos e várias outras revoluções, né, e nós estamos na quarta já indo para uma quinta, né, já estamos mirando aí e navegando para um novo oceano, né? Será que lá na frente a evolução da tecnologia e dos seres humanos não será capaz de realmente criar algo autossuficiente? Aí é uma questão mais polêmica. E mais profunda, né? E mais profunda. E aí não dá para a gente trazer isso Sim. aqui agora para a mesa, porque isso envolve diversas variáveis e diversos elementos, e não é nesse momento que a gente Sim, consegue sim. ter essa Sim. Inclusive capacidade elementos aqui. até éticos, né? Se coloca muito, eu vejo muito no YouTube alguns vídeos voltados para a parte de robótica e ciência. Cara, é um pouco assustador o que alguns robôs já estão fazendo aí. E assim, cara, eu sempre gosto de projetar. Imagina daqui a 15 anos. Imagina daqui a 50 anos, né? Então Existem tecnologias que já evoluíram e são surpreendentes, que estão ao nosso alcance. Mas existem outras muito mais evoluídas e muito mais surpreendentes e extraordinárias que não estão ao nosso alcance, estão nas mãos de organismos ou empresas que possuem capital, possuem estrutura e retém aquilo para usar no melhor momento. Isso aí é algo que a gente, em poucos minutos ou horas aqui de pesquisa e estudo, a gente consegue verificar isso, né? Como, por exemplo, os robôs hoje que algumas empresas como a Tesla fabrica, sim. né? A Boston Dynamics também é uma outra. Eles estão com a tecnologia nas mãos, com tudo aquilo que é possível entregar e que o ser humano precisa para o seu dia a dia, digamos assim, né? Para uso no dia a dia, mas não está ao alcance das pessoas, porque as pessoas ainda não têm um poder aquisitivo, nem estrutura para isso e nem conhecimento para isso. Eu vou destoar agora para um outro ponto que o Fabiano falou que é interessante, né? E eu associei aqui ao medo das pessoas com relação à mudança, né? A zona de conforto é muito perigosa. Sim. Então, você não acompanhar a tecnologia, não acompanhar o que está acontecendo no mundo e não aplicar isso no dia a dia dentro das empresas, por exemplo, está fadado também a ficar para trás, né? É aquele barco ou navio que não tem mais impulso, não tem mais força, porque você acha que está ali num oceano e aquele oceano já é suficiente para você e ali você vai ficar, mas ali um dia pode acontecer um evento que te coloque a naufragar, né? Então, assim, é muito importante que você sim navegue sem medo para outros oceanos, que é sair da zona de conforto, e é inexorável a necessidade de você acompanhar a tecnologia e avançar cada vez mais sem medo
de encarar, mas também não dá para encarar sem preparo, né? Exatamente. Você tem que estar sempre se preparando. E aí, de novo, a gente entra na zona de conforto. O ser humano não quer, não quer mudar, não quer aprender. E isso independe de tecnologia, né? Então, assim, lá em 1700 as pessoas tiveram que se preparar. Né? Em 1900 tiveram que se preparar. No ano de 2000 tem que se preparar. Em 2200 vai ter que se preparar. Né? A zona de conforto é uma decisão. Né? A pessoa ela pode decidir que ela vai ficar na zona de conforto dela. Mas aquelas pessoas que saem, que conseguem de fato sair da zona de conforto e acompanham a tecnologia, automaticamente elas sempre vão ter espaço. Né? Não existe inteligência artificial sem inteligência humana. Você falou muito bem. Não tem como o robô ter a humanização de um atendimento que o ser humano dá. O bom dia dado por uma pessoa é completamente diferente de um bom dia dado por um robô, por mais bacana que a voz desse robô tenha. Né? Então é esse ponto que é muito importante. Aí a gente fala muito de cultura, gente. Né? Agora, um ponto que quero pegar esse gancho que é de transformação significativa, a gente nunca teve um momento tão propício para a inovação. Né? Então as pessoas que buscam inovação, hoje, por mais que algumas tecnologias ainda estejam guardadas, né, como a fórmula da Coca-Cola, que até hoje, né, ela está guardadinha lá, mas aquelas pessoas que têm a coragem de inovar, já existe muita tecnologia barata e que consegue trazer uma inovação. Inovação não é transformar o mundo. Às vezes você faz uma pequena coisa e você melhora e algo inova. de uma forma diferente. Eu ouvi outro dia um cara falando uma frase muito interessante. Cara, o meu estoque era manual. Eu fui lá e implementei uma planilha de Excel. Pra gente aqui nessa mesa, uma planilha de Excel é uma coisa que a gente discutia 20 anos atrás. Sim. Mas para ele é uma inovação. Ele inovou o negócio dele, ele reduziu o custo, ele diminuiu o back-office, né? HH de back-office. Precisa de uma mega tecnologia, né? É isso. Um degrau, né? É isso. E daqui a pouco ele vai subir um segundo degrau, um terceiro, porque ele vai conseguir um sistema ou vai desenvolver um sistema e ele vai evoluir. É a tal da régua, né? Qual é a régua que a gente está? A gente não pode se comparar. Se você pegar uma empresa nacional hoje brasileira e querer comparar ela, por exemplo, com a inovação que a Apple tem, é impossível você comparar uma empresa com a Apple. Mas agora, se você comparar ela com ela mesma, como que você estava 5 anos atrás? O que você entregava de valor para o teu cliente? O que você entrega hoje para o teu cliente? E o que você entrega de valor para o teu acionista? Né? Porque a gente fala muito de atendimento, mas a gente tem que lembrar que é um negócio. Sim, sim. Né? Então, como é que você atrela, né, o valor de negócio para o acionista, mas também o valor para o negócio para o teu cliente? Né? Que é uma geração de valor, né? Sim. Que tem que fidelizar o cara. Né? Por isso que surgiu o NPS, por isso que surgiu CSAT, vários indicadores de CX, para que você consiga medir se aquele passo que você está dando de fato está atendendo a expectativa do cliente. Então, ou seja, você vê como é que, por mais que a gente fale muito de inovação, de tecnologia, a gente sempre volta para duas coisas que são fundamentais. O conhecimento de quem está tratando isso e como é que está a percepção do teu cliente. Perfeito. Engraçado que você tocou num ponto interessante. Isso é tão nítido para mim. Eu tô notando isso no dia a dia com as pessoas e com as empresas que a gente interage, né? A importância que está se dando ao NPS. Sim. E muito mais do que outras coisas, está tão significativo ter que conhecer melhor o cliente, fazer uma melhor jornada com o cliente. Pedir feedback, né? Me dá um feedback do meu trabalho, né? No passado não era assim. Não a gente sabe disso porque a gente viveu isso, né? Sim. Era a cultura de, se o cliente não reclamar, tá bom. Às vezes não é, cara, assim... Eu sou o pior cliente do mundo. Se eu vou num restaurante, eu sou mal atendido, cara, eu não reclamo. Mas também nunca mais volto. É isso. Só voltando aqui. Silêncio é. E assim, estudei um pouco aí comportamento do consumidor. Esse é o pior cliente que existe. Pois é. Porque ele não te dá a oportunidade de melhorar. Eu jogo nesse time aí, cara. Eu sou o pior. Cara, eu não reclamo, não chamo gasto, não reclamo. Eu só não volto mais. O Fabiano falou dentro da mesma frase, inovação e fidelização. E falar eu acho isso fantástico, inclusive dá uma experiência minha. Cara, eu odeio ir no supermercado. Acho perda de tempo, assim, eu odeio ir no supermercado. E na vizinha da minha casa, uma rede de supermercado, ela colocou aqueles caixas autônomos, onde você mesmo passa a sua compra, você pesa, você não precisa... E assim, uma vez eu fui lá e eu vi lá 10 caixas lotadas, uma fila absurda, e 2 caixas autônomos vazios. Eu falei, não acredito que esse pessoal tá pegando essa fila aí.
Será que é porque não está funcionando? Aí eu fui lá no caixa autônomo, coloquei meus produtos, paguei sozinho, a fila continuou do mesmo jeito. E eu adorei. Eu não perdi tempo na fila, fui rápido. Otimizou seu tempo. Otimizei meu tempo. Suas compras. E achei uma inovação que o cara não precisou de uma mega tecnologia para fazer. Ele colocou uma balança com um leitor de código barra, de QR mesmo Code, sei sistema lá. tá lá. Não é uma tecnologia do outro mundo, né? Sabe o que aconteceu? Eu não vou em outro supermercado. Ele me fidelizou por conta de uma inovação. É isso. E a sua percepção de valor que ele te entregou foi de resolutividade. Exatamente. Ou seja, ele me entregou aquilo que eu queria. Exato. E esse é o desafio. E resolveu né? meu problema, né? Porque qual era o meu problema? Por que eu não gostava do supermercado? Porque demorava. Ele resolveu meu problema. E por conta dele resolver meu problema, é isso, né? E a experiência do cliente é exatamente isso, né? É exatamente. Agora você não odeia mais. Exatamente. Agora ele só vai lá. Eu só não gosto. Eu continuo não gostando. Eu deixei de odiar, mas continuo não gostando. Conversando, às vezes, com algumas pessoas de tecnologia, né? A gente ouve muito isso, né? E outro dia eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com a gente de tecnologia, e ele é uma pessoa de tecnologia que gosta da experiência do cliente. Então, ou seja, é aquele cara que gosta de matemática, mas que também gosta de humanas, né? Então, ou seja, você une aí o útil ao agradável. Quando você consegue trazer essa mentalidade, né, para dentro da tua empresa, quando você pega ali um cara de tecnologia e você traz os fundamentos da forma correta para ele do que é a experiência do cliente, que é basicamente pegando um cara de tecnologia como você e colocando para vivenciar uma experiência de cliente lá na ponta. O quanto que isso traz de ideias inovadoras para dentro do teu negócio. O quanto que isso pode transformar, né? O NPS, ele chegou justamente para isso, Stanley. Esse ponto que você comentou, as empresas hoje estão tendo até se você pegar no mercado, tem uma overdose de NPS, né? Todas as empresas que você vai, até no pet shop que você leva ali teu cachorro para tomar um banho, no final do dia vai chegar uma pesquisazinha lá para você de 0 a 10, o quanto você recomendaria, né? Mas isso é muito importante porque o feedback desses clientes, né? Eu trabalho com uma pessoa que diz o seguinte: o feedback de um cliente é uma consultoria gratuita. É verdade. Né? Ele tá e é o melhor consultor do mundo. É o melhor consultor do mundo. Ele está dizendo para você. Né? E aí tem uma frase muito antiga, né? Que fala, cara, o maior castigo que um cliente pode te dar é pegar o dinheiro dele e gastar em outro lugar. É verdade. Né? Então, assim, são coisas antigas, conceitos antigos, mas que você hoje aplica com a tecnologia da melhor forma para adaptar a jornada que você tem para o seu cliente. Então, olha como é que a gente, por mais que a gente evolua, os conceitos são os mesmos. Por que você teve a primeira revolução? Para diminuir custo, para aumentar a escala de produção. Por que você hoje está tendo uma IA? Para quê? É a mesma coisa. Você quer ter um valor para o teu cliente com o menor custo para aumentar a escala, entregar valor ao seu cliente, ao mesmo tempo entregar valor para o seu acionista. Então a gente está falando são os mesmos conceitos. O que muda só é o como. Né? Eu vi outro dia um vídeo que eu achei mó barato no YouTube. A gente fala muito da Tesla, né? A Tesla inovou com os carros elétricos. Tem um vídeo do Gurgel, né? Quem não conhece o Gurgel? Vi esse vídeo, que maravilhoso. Ele apresentando para o Silvio Santos na década de 70, 80, não me recordo, o carro elétrico dele, gente, exato. Lá em 70. O que faltou naquela época? O mercado... Você usou uma frase agora que foi muito interessante. O mercado não estava preparado para isso. Exato. Ou não estava preparado, ou não era interessante para o mercado. Exato. Mas, assim, o momento faz total diferença. É isso. Então, com certeza hoje, algumas ideias que estão sendo aplicadas... Quem não viu o filme Robocop? Sim. O que a gente está vendo hoje é o que o filme Robocop, lá em 1980 e pouco, ele mostrava para gente, que era a automatização das coisas. Então, se a gente perceber, né, e tem uma propaganda da GE que eu adoro, uma propaganda antiga, se você pode sonhar, você pode fazer. É verdade. Né? Então, você hoje vê coisas que a gente via lá atrás, a gente fala, cara, isso é impossível. Não é nada, está sendo feito hoje. E coisas que a gente está falando hoje que é impossível, daqui a 10, 20 anos vão estar sendo feitas. Então, ou seja, tudo uma questão de perspectiva. Agora, não tem como, voltando lá atrás, né, do que a gente começou aqui conversando, não adianta, gente, assim, você ter um cara que é um inovador, se ele não tem uma área de tecnologia muito forte, mas principalmente,
se ele não tem uma área de negócio que acredita. E Sim. o vice-versa. Sim. E se tiver gap na cultura também, vai ter isso. bem mais dificuldade, né? Acho que é um dos principais desafios aí de toda empresa é a cultura da inovação, né? E assim, uma coisa que me surpreendeu aí, principalmente nos últimos anos, eu participei aí de alguns brainstorms de inovação. Cara, não se surpreenda. Há grandes empresas aí, quando você coloca a equipe de liderança dentro de uma sala. Vamos fazer um brainstorm de inovação. Vamos lá, gente. O que vocês acham? Como é que a gente pode inovar aqui na empresa? Cara, escute o que eu tô falando. A maioria vai todo mundo ficar calado. Porque ninguém para pensar isso no dia a dia. É muito difícil. É muito... Pode fazer esse exercício. Vai todo mundo ficar calado, na grande maioria das vezes. Não vai sair nada ali, porque... e também não vale a pena dar um mês para pensar. Porque se tiver trabalhando no dia a dia de inovação, o cara sabe. A rotina pega. Exato. Porque se o cara trabalha com a cultura de inovação todo dia, tá na ponta da língua dele como ele pode inovar. Agora, se der não dá um mês para pensar, mas coloca todo mundo na sala de surpresa e pergunta, como é que eu consigo inovar aqui na empresa? Você vai ver que na grande maioria das vezes todo mundo fica calado. Interessante, né? Nós hoje, o nosso tempo, ele é muito ocupado por muitos sinais que chamam a nossa atenção. Televisão, o streaming de vídeo, jogos, Instagram, TikTok, muitas fontes de informação que nos prendem, né? E você falou uma coisa muito legal do passado, né? No passado séculos atrás não se tinha nada disso. E foi exatamente o momento em que as pessoas podiam fazer reflexões, pensar mais nesse tipo de desafio. Sim. Talvez uma pergunta ou um desafio como esse, há séculos atrás, muitas pessoas poderiam levantar a mão para dar diversas ideias, né? Porque elas estavam ali no momento onde não se tinha muita fonte que tirasse a atenção delas. Exato. Que consumisse a atenção delas, ou prendesse a atenção delas, né? E a gente vive esse momento muito mais intensamente hoje em dia, né? Então é difícil, porque as pessoas não estão com a mente delas preparadas para poder fazer esse tipo de reflexão, até debater mesmo, sabe? Vai para uma mesa de um restaurante ou de um bar, ou vai para um futebol, né? O foco é o futebol, né? Mas às vezes a pessoa vai lá e dialoga, conversa sobre outro assunto enquanto não começa ou no intervalo, enfim, né? Então, desses momentos não sai muita coisa, porque as pessoas estão aqui muito presas a essas fontes de informação visual, auditiva. Séculos atrás. Esse ponto, Stênio, que você está comentando, para mim, ele é o fundamental de toda essa conversa. Você tem que criar um ambiente propício para isso. Sim. Né? Não existe inovação se a pessoa não está se sentindo à vontade. Exato. Não existe inovação se você não está feliz onde você está. Ou se desconecta das outras. E ter liberdade para errar, né? Ou liberdade para errar. Eu acho que quando você... A gente tem uma transformação tão bacana de comportamento das empresas hoje para isso, né? Alguns anos atrás não existia GPTW. Assim, eu estou preocupado com o cliente, mas eu também estou preocupado com o meu colaborador. Meu colaborador está me dando... O NPS da empresa é um GPTW, é outras ferramentas que você tem ali dentro. Então, você consegue medir se teu funcionário, se teu colaborador, ele está à vontade para inovar. Quando ele erra, como é que é teu comportamento? Qual é o comportamento da empresa com um funcionário que errou tentando acertar? Qual é o feedback que ele recebe? Quem é ele? Né? Quem é ele? Qual é o nível de reconhecimento que ele tem? Então, ou seja, empresas que estão evoluindo muito no mercado, elas possuem essas características. Né? Elas são empresas mais humanizadas, elas em nenhum momento deixaram de focar no lucro dela, até porque se a empresa não dá lucro, ela não se mantém. É verdade. Mas ela alimenta esse ambiente de inovação, ela alimenta esse ambiente onde você tem a liberdade de arriscar. Eu trabalhei com uma pessoa, ele falava uma frase que eu adorava. Cara, não é porque você trabalha dentro de uma empresa que você não pode ser um empreendedor. Sim. Empreenda onde você está. Sim. Busque algo diferente do que está sendo feito. Enxerga o jogo de cima. Né? Hoje usa muito o termo do drone. Coloca um drone. O que eu posso fazer diferente? Né? Se eu tenho uma área de TI tão grande aqui dentro, eu como área de negócio, eu estou vendo a dor do meu cliente. Ô, Stênio, vamos marcar uma reunião aqui?
Vamos montar juntos uma squad? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui de melhoria nos nossos canais para melhorar a experiência do cliente. Stênio, vamos comigo lá na ponta. Vamos lá na agência comigo e vamos sentir a dor de um cliente que tem que pegar um ônibus cheio e vai lá para pegar uma segunda via de fatura. Ou vamos lá, Sanzio, comigo na fila do supermercado, ver o quanto é ruim passar 1 hora na fila do supermercado. Então, quando você, líder, quando você, empresa, alimenta esse ambiente, eu não tenho nenhuma dúvida, todas as pessoas querem ser criativas, elas querem colocar para fora aquelas ideias. Agora, a partir do momento que uma pessoa, o Sanzio usou uma analogia que eu adorei, ele só deixa a empresa errar uma vez com ele. Se o cara tentar inovar uma vez na sua empresa e você cortar ele, ele não inova mais. Não inova mais. Tem que ter liberdade. Ele Acho tem que foi que até ter. um tema de um episódio aqui do podcast com o Luiz, Instituto Atlântico, e ele colocou no episódio que inovar é errar. É isso. Inovar é errar. Então tem que ter a cultura aí do erro, que às vezes o erro é demonizar, fulano errou, né? E fica aquele negócio. As pessoas elas se policiam muito, né, com relação ao errar. Sim. E eu acredito muito nisso também, né? Errar é importante, desde que seja no momento apropriado, né? É isso aí. Num ambiente Num ambiente seguro, isso. controlado, né? Sim. Na universidade, como professor, né, eu passo muito por essas situações e recomendo muito aos alunos. Errem enquanto vocês podem Enquanto é errar, tempo, né? É verdade. Lá fora não vai haver, talvez o julgamento, né? O espaço seja bem menor, né? Isso, então às vezes a resposta que vem é implacável. Né? É verdade. Então erre enquanto você pode errar, né? Enquanto você estuda, enquanto você se prepara, né? Verdade. Pessoal, o nosso bate-papo aqui foi maravilhoso, né? Hoje nós trouxemos uma pessoa de negócio aqui, que foi o Fabiano Couto. O CIOcast, ele tem como público-alvo a alta gestão de tecnologia, né? Isso não é segredo para ninguém. Mas poucas vezes nós trouxemos algumas pessoas de negócio aqui, né? A maioria rede de TI. E aí a gente sempre tenta fazer isso, trazer pessoas de negócio, porque inclusive o tema do nosso episódio é alinhamento entre tecnologia e negócio, né? Então, ao nosso público aí que está ouvindo aí, uma aula do Fabiano aí falando sobre cultura, alinhamento entre TI e negócio, né? O Fabiano usou uma expressão que, da mesma forma que TI precisa entender o negócio precisa entender TI, né? Tecnologia. E é isso, o bate-papo foi maravilhoso. Nós estamos chegando aí ao final do nosso episódio, né? Primeiro eu queria agradecer aí o Fabiano, obrigado por ter aceito aí o nosso convite, né? Nosso podcast aí partindo aí rumo aos 20 episódios já, né? Estamos finalizando aqui os 19 episódios. Foi um bate-papo muito bom, falando muito mais sobre negócio até do que tecnologia, né? Às vezes o pessoal me para e pergunta, vocês vão falar técnico? Eu falei, cara, a gente fala nada técnico, né? A gente fala nada técnico, realmente e miramos aí na alta gestão, e acho que a gente tem conseguido ser muito feliz aí. Fabiano, obrigado aí por ter aceito, e foi muito legal aqui o bate-papo. Não, eu que agradeço, Sanzio, Stênio, pela oportunidade, parabéns pelo projeto. Né, esse tipo de momento aqui faz uma diferença enorme, porque a gente ajuda muita gente a trazer esse alinhamento que a gente busca, né? E o foco é sempre o mesmo, né? O sucesso das organizações que a gente está. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. É isso aí. Stênio, obrigado em mais um episódio aí. Obrigado, pessoal. Já são tantos, né? Cada uma tem um momento diferente, né? E a gente continua sempre com o mesmo nervosismo e mesmo anseio, né, de que seja sempre bom, né? Fabiano, muito obrigado mais uma vez, né, por estar conosco. Parabéns pela tua trajetória, né, tua trajetória profissional. Agradecer demais você ter trazido um pouco do que você viveu, né, e comentar tanto com a gente aqui sobre esses assuntos que são tão valiosos e interessantes. Aqui o nosso momento foi muito enriquecido pelo que você trouxe, né? Como o Sanzio falou, é um momento que a gente descontrai e debate muitas coisas. Um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de gestão, um pouquinho de negócio, mas sempre trazendo à tona assuntos que são importantes para a maioria das pessoas, que são contemporâneos, que fazem com que a gente enriqueça mais aí o nosso dia a dia e que a gente busque conhecer mais. Então são provocações, né? Provocações boas que a gente traz aqui para esse momento e que a gente espera que quem esteja nos assistindo
consiga absorver e consiga evoluir também com essas provocações. Então, Isso aí. muito obrigado. Perfeito. Obrigado. Santos. Pessoal, não esquecer do nosso patrocinador, a Wiser Tecnologia. Na descrição do episódio vão estar todos os links nas redes sociais. Inclusive, a gente vai colocar o LinkedIn do Fabiano. Segue o Fabiano lá no LinkedIn. Agradeço você aí que ficou até o fim do episódio, né? O episódio aí foi muito gratificante e com conteúdo muito rico. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.